Vamos ao conto número 3 do livro Deixe o Quarto como Está, do Amilcar Betega. O conto se chama Aprendizado, é um dos contos mais legais aqui do livro. Nós temos um narrador em primeira pessoa, não nomeado, e ele está num motel, um motel muito barato, ele está com uma mulher ali, ele transou com ela e tudo mais, e essa mulher está de costas sentada, está se penteando, e ela é de uma estrutura física de quem faz ginástica e tudo mais, academia, ela está só de calcinha, e o que o narrador diz? É a mulher mais gostosa que já peguei nos últimos anos e acaba de me dizer que vou ser despedido amanhã. Ou seja, a gente já tem uma espécie de quebra de expectativa, porque essa mesma deusa ali, segundo o narrador, né, vira o quê? Vira um arauto da desgraça, porque ela revela para o narrador que ele vai ser despedido. E aí, claro, ela fica esperando uma resposta do narrador e o narrador fica apenas olhando assim a beleza das costas dela. Reparem que ele vai dizer perfeita. Parece uma égua de corrida, falta só o suor brilhando. E lhe digo que minha mãe está quase morrendo. Ou seja, novamente aqui o narrador ele vai usar essas comparações machistas, compara essa mulher a uma égua, mas também ele basicamente retribui a fala da mulher com quem ele está ali, né? Com uma notícia pior, ele diz minha mãe está quase morrendo, ele também traz uma notícia triste e pela boca dele próprio, né? E segue uma linguagem que reparem que é bem direta, bem realista. Sei que nunca mais vou vê-la assim, essa mulher, né, com quem ele está, de costas e só de calcinha, a bunda esparramada na banqueta, as coxas firmes e compridas, meio abertas. E dizer que há pouco tempo possui essa mulher que gozei dentro dela. Na verdade, não foi bem isso. Eu apenas ejaculei nela, me aliviei, assim como quem mija. Ela sim, até que se esforçou e conseguiu um orgasmo frio, com gritinhos de cachorro com fome. Acho que fazia tempo que ela não transava. Bom, aqui o narrador relata um pouco da transa com essa mulher. Uma transa, vocês viram, né? Sem amor, só sexo, um sexo até sem vontade por parte dele e de esforço por parte dela, né? E aí essa mulher diz: Você vai preparado para a imobiliária, ela diz para o narrador. O Vanderlei falou que resolve tudo amanhã. E aqui, né, a gente fica sabendo então que o narrador trabalha numa imobiliária. Essa mulher também trabalha, né, numa imobiliária, eles dois trabalham juntos, mas a gente fica sabendo então que o narrador vai ser despedido. Bom, aí o narrador revela, né, que essa mulher com quem ele está aí, é a secretária desse Vanderlei, ou seja, aquela que sabe tudo o que acontece na imobiliária, tanto que está dizendo para ele, né? Daquelas que sabe tudo o que o cara faz ou deixa de fazer. Deve ser a comidinha dele também. Aqui, claro, né, no termo estão vendo a clara intenção sexual na palavra comidinha, né? Esses termos todos que o narrador usa. Bom, aí o narrador começa a se lembrar do dia anterior, que ele conversou com esse Vanderlei, que é o patrão e tudo mais, e esse Vanderlei falou que o narrador não tinha poder de decisão, estava meio desfocado e tal. Ou seja, um papo que dá para perceber nas entrelinhas que o narrador já ia ser mesmo despedido. Mas o narrador talvez não tenha se ligado nisso. Porque o que ele vai dizer? Eu até concordei, disse aham, aham. Né? Ou seja, nem me lembrei mais daquilo, não percebi que o cara já estava me chutando. E qual é o detalhe, né? Para piorar, o narrador diz para a mulher que está com ele ali nesse motel que não ia trabalhar no dia seguinte porque ele tem que levar o que? A mãe no hospital. Quanto custa uma diária de hospital? Eu pergunto. E ela, claro, ela diz que depende do hospital e tudo mais, mas enfim, estão vendo que ela já estava se penteando, ela está se arrumando, está se vestindo para sair dali, né? E o narrador nota que essa mulher, na verdade, está sentindo pena dele. Gasta os últimos trocados pagando a conta do motel, se é que dá para chamar de motel, ou seja, numa bimboca que eles estão ali, né? Porque ele vai dizer que é um motel barato, fedorento. Bom, aí os dois saem do motel, pegam um ônibus, aí param porque ela diz que tem que comprar um cheeseburger, né? Enfim, ela diz que tem uma filha, que o ex-marido não presta, o ex-marido tá sempre bêbado, vagabundo e tudo mais, mas que ela gostava dele porque ele era bom de cama. E aí ela vai falando, mas o narrador não tá nem aí para ela, ele quer ir embora, né? Eu digo que estou com sono e preciso ver minha mãe, e que talvez não vá na imobiliária amanhã. E claro que o narrador está mentindo, né? Porque a gente vai ficar sabendo de uma das características dele agora, porque ele nunca sente sono, tá? Ele nunca dorme. Repare qual é a explicação dele, é como se o meu dia ou a minha noite não tivesse fim, uma vida contínua permanentemente acordado. Então reparem que se a gente olhar
o começo do conto, ele começa num grande realismo, certo? Não tem nada de fantástico até então, mas agora a gente já cai um pouco nesse insólito, porque o que que diz o narrador ali, né? Ou seja, uma vida contínua, permanentemente acordado, ele não dorme, certo? Então a gente cai no fato agora dele nunca dormir e ele acaba andando na rua de noite, sem pensar em nada. Reparem, me deixo, apenas sigo o trajeto das calçadas, dobro nas esquinas mais simpáticas, atravesso os cruzamentos até reparar em algum detalhe da rua que me remeta a uma imagem familiar. E essa imagem familiar é que basicamente vai levando ele até o apartamento, né, onde ele está morando. Ele vai tipo num corredor sem iluminação, sobe uma escada. Só que detalhe, quando ele chega em casa, ele abre a geladeira está vazia. Ele diz que só tem uma sopa ali, essa sopa é para a mãe dele, né? Enfim, tem um pouco assim de farelo de pão jogado na toalha. Ele tá juntando todos aqueles farelos no montinho. Aí ele pensa num café, aí tal, mas ele não sabe bem fazer café. E aí entra o pai dele. Entra meu pai e diz que a velha piorou. Ele tem os olhos inchados e pelo jeito andou chorando. Então reparem, né? A gente tem aqui a mãe já nas últimas. E aí o pai chega e diz: Olha, filho, de repente a gente leva ela no postão, né? Enfim, no posto de saúde. E aí o pai, ele junta também ali os farelos, né? Enfim, mas o pai começa a tremer porque o pai bebe bastante, né? Então tá tremendo as mãos ali pela bebida. Você não faria um café agora? Eu pergunto. Depois que ela morrer, quem é que vai cortar as minhas unhas? Ele pergunta. Reparem aqui, né? Uma fala bem dura. O pai só pensa em quem vai cortar as unhas dele. Reparem que é uma coisa meio louca, né? Até. Meu pai é um homem velho, sempre foi velho, todo enrugado, a coluna curva, não me lembro dele de outro jeito. As mãos tremem assim por causa da bebida. E até então, reparem, né, que a gente vê muito disso aí em um conto ainda uma coisa bem assim, uma toada bem realista, certo? Uma coisa até que depois vocês vão ver, vai lembrar muito o Rubem Fonseca. E aí ele acaba dizendo, o narrador, né, que o pai bebeu muito durante a vida toda. No começo bebia de forma normal, social, mas depois bebia toda hora em qualquer lugar. Bebia até álcool de farmácia quando acabava a grana. Tinha uma sede que não terminava o meu pai. E aí o que acontece? Ó, até que minha mãe ficou de saco cheio e encomendou um trabalho num terreiro de Umbanda. Gastou uma nota preta, mas o velho deixou de beber. E aí o narrador conta algo que é um tanto engraçado até, né? Porque o pai comprou uma garrafa de cachaça e escondeu ela. Só que aí a mãe achou a garrafa de cachaça, jogou fora toda a cachaça e encheu de água a garrafa. Só que aí o pai acaba tomando um porre de água. A situação é engraçada, né? Minha mãe e eu nos divertimos bastante naquele dia. Ele ia toda hora lá no quarto, disfarçando e tomava um gole de água. Nós só nos olhávamos e ríamos. Ele foi ficando mais bêbado a cada ida. Voltava cambaleando, derrubando as coisas, até caiu estatelado no chão. Dormiu um dia inteiro. Ou seja, uma... Como é que a gente pode dizer aqui, né? Uma bebedeira psicológica, né? Bom, e qual é o nome do conto? Não se esqueçam, né? Aprendizado. E aí o que que diz a mãe ao ver o marido bêbado no chão? Ali mesmo no chão, que era para aprender a não ser fraco, dissera a minha mãe. Bom, depois eles contam para o pai essa questão que eles tocaram a cachaça fora, encheram de água, né? E o pai gostou da brincadeira. E aí começava a tentar se embebedar com a água da torneira e tudo mais, né? Bom, enquanto os dois agora estão ali juntos, né, pai e filho, e eles já tinham falado, né, para levar a mãe para o postão, dá para ouvir os gemidos da mãe no quarto, né? E reparem, acho que ela está sentindo bastante dor. O pai diz. Ficamos os dois catando os farelinhos e ouvindo os gemidos da velha lá no quarto. E aqui até lembra um pouco assim aquele conto antes do Baile Verde da Lígia Fagundes Telles. Lembra, tá? Lembra. Bom, aí o filho pergunta, né, pro pai sobre o seguro-desemprego, se, tipo, em quantos dias o seguro-desemprego sairia e revela pro pai que vai ser despedido. Vamos levar ela num postão? Você sabe onde tem um? Não. Ou seja, né, uns diálogos que o filho tenta fugir dessa questão da mãe, enquanto que o pai está dizendo, vamos levar no postão e tudo mais, e ele vai fugindo da responsabilidade, né? E reparem, né, que os diálogos ali
Eu botei, ó, reparem que não tem travessão, certo? Bom, aí o narrador, ele diz que vai dar uma volta, que é tarde da noite, ele gosta de andar na noite e tudo mais, e não tem muita gente, né? E ele pensa aí daí no bar do Jones. O bar do Jones não fecha nunca. Os caras ficam aqui dia e noite jogando snooker, eu olhando os outros jogar, ou bebendo, ou simplesmente ficam por aqui. E aí ele fala, né, daqueles que vão ali no bar, que passam mais tempo no bar do que em casa. Cita até um tal de Caçarola ali, ó. O Caçarola era desse tipo que só ia para casa de madrugada quando todo mundo estava dormindo. E esse Caçarola, ele mente que ia para o trabalho, mas ele fica no bar até a madrugada. Uma vez, nem na madruga ele foi embora. Ficou e está aqui até hoje. Para a família, o Caçarola está morto. Ele não existe. No entanto, o cara vive aqui jogando o seu snooker, vive nisso, vive a vida dele. Só que o narrador está procurando quem? Procuro pelo Binho. E me dizem que ele ainda não esteve no bar hoje. O Darcy se aproxima e me pergunta quando vou pagar os 50 mangos que lhe devo. Bom, aí que está o problema. O narrador cita dois amigos, né, o Binho e o Darcy. Só que a gente vê que o narrador está sem dinheiro. E aí o narrador está sendo cobrado por esse Darcy. E ele diz para o Darcy que não, deixa que eu consigo esse dinheiro, eu vou pedir emprestado para o Binho, eu pago essa dívida sem problema. Só que esse Darcy está muito irritado, então ele começa a empurrar o narrador, fica pressionando ali. Ele me espreme contra uma pilha de engradados, põe a mão no meu pescoço, me forçando a cabeça para trás. Dessa vez eu vou te dar só uma, ele me diz. Me despacha um murro, uma porrada na boca e vai embora. Ou seja, então o narrador ele apanha, toma uma porrada na boca, né? E aí ele vai ali para perto do banheiro, lava a boca dele suja de sangue, o lábio está muito inchado. E detalhe, nesse soco ele tomou, caiu um dente. E aqui quase, digamos, uma homenagem ao Rubem Fonseca, né, que faleceu este ano, 2020. Cuidado que ele pode aparecer em várias provas aí, o Rubem Fonseca, né? E que tinha muito dessa questão, né, de falar de personagens sem dente e tudo mais. Bom, aí o pior nesse dente que o narrador perde é na parte de cima, bem na curvatura ali. Só que o narrador não consegue ver porque no banheiro, o banheiro é pobrinho do bar, não tem espelho. Então ele tá ali lavando a boca e tudo mais. E aí quando ele volta pro salão, ele vê que o Binho chegou. O Binho trabalha há 22 anos numa farmácia veterinária perto do hipódromo e manja muito de remédios. Eu chego nele e falo que minha mãe está passando mal. Só que qual é o detalhe, né? O Binho olha pro dente dele, tá faltando, né? Pro dente do narrador. O que fizeram com teu dente? Ele pergunta meio rindo. E aqui eu me lembro até daquela de cara daquela cena, lembrem do filme Se Beber Não Case? Bom, aí o narrador ele mente pro Binho que comeu rapadura, que o dente caiu e tudo mais, inventa, né? Bom, aí o narrador ele fica conversando com o Binho, mas o Binho tá rindo ali e tudo mais, e o narrador pede uma grana emprestada. Só que o Binho diz, bah, eu não tenho e tudo mais, mas eu tenho aqui um pouco desse bauru aqui, tu quer? E aí pega um pouco, dá esse resto de bauru pro narrador e novamente, né, vai fazer o que? A mesma pergunta que tinha feito pro pai. Repare que ele vai dizer, né? Binho, se a gente sai do emprego com menos de um mês, a gente ganha seguro-desemprego? Aí ele diz, não sei, nunca saí da veterinária. O Binho não fala farmácia, diz veterinária. Bom, aí o narrador, né, conta que a mãe tá mal, que a mãe precisa de remédio, e se não dá pro Binho ir nessa farmácia e pegar um remédio, né? Peço ao Jones um saco plástico para colocar o lanche, o bauru, aquele, né, que o Binho me deu, e saímos. E aí os dois vão caminhando na rua, né, o narrador e esse Binho, a rua tá deserta, então eles vão ouvindo, segundo eles, assim, digamos, a voz da cidade. E reparem, as lixeiras das calçadas estão cheias. O caminhão do lixo não deve passar todos os dias por aqui. E aqui é bem essa questão da cidade bem urbana, e o narrador agora diz uma crueldade, uma coisa ruim que ele fazia, né? Isso é bom para os cachorros e os gatos da rua. Houve uma época em que eu saía à noite só para chutar os bichos que encontrava remexendo as lixeiras, uma espécie de hobby. Reparem, né? Uma cena bem à la Rubem Fonseca. Lembre que no passeio noturno do Rubem Fonseca, o burguês aquele saía com o carro para atropelar as pessoas. Aqui ele saía à noite, né, como se fosse um passeio noturno também, mas para matar, chutar cachorro e gato.
Bom, aí o narrador cita, né, a diferença para ele entre maltratar o cachorro e maltratar o gato. Os cachorros são mais fáceis de pegar, já os gatos são muito ágeis e ariscos. E agora reparem aqui a técnica que ele tem, que o narrador tem, a técnica que ele desenvolveu para chutar gatos de rua. Acabei desenvolvendo uma técnica interessante de chutar, sem aquele movimento da perna para trás a fim de pegar impulso, mas fazendo apenas o movimento do chute propriamente dito. O pé plantado no chão, saindo direto para frente, o que diminui em mais da metade o tempo gasto na operação e dificulta a fuga dos bichos. São coisas que a gente vai aprendendo com a experiência. Lembra até um pouco também assim o conto, sei lá, A Causa Secreta do Machado, né? Lembra pela questão da maldade, né? Bom, aí os dois vão até a farmácia, o Binho já pega, bota o avental ali, liga o rádio, né, e tal. Nos folhetos de propaganda sobre o tampo de vidro, eu leio que a farmácia vende produtos para todos os animais, mas é especializada em remédio de cavalo. E, e reparem que a loja está bem na frente de um hipódromo. E o Binho gosta de apostar em corrida de cavalo, às vezes ele ganha, né? Enfim, o narrador diz, né, que o Binho é um cara esperto. Só que aí o Binho quer saber, né? Enfim, qual é o problema que a mãe do narrador tem, qual é a doença, mas nem o narrador sabe. Sei lá, mas deve sentir dor pra caralho. E aí o Binho pega um remédio lá, diz que é forte, que levanta qualquer pessoa e tudo mais, né? Explica como misturar o remédio. E aí o narrador se despede, o Binho acaba ficando na farmácia ali. De noite, o Binho, quando não está no Jones, está lendo bulas. E de novo, né, até aqui, lembrando, é um conto que tem uma espécie de realismo, certo? Só que agora o narrador está na rua, só que ele faz um caminho diferente. Detalhe, ele vê um grupo de pessoas ali, tipo uma fila, e o pessoal está todo sentado em cadeiras, com cobertores, mas ele não consegue distinguir ninguém ali. E o que é esse grupo? Entro na fila. Depois acabo descobrindo que é uma fila do INAMPS para pegar fichas para consultas médicas ali mesmo no hospital. E ele diz que é um hospital bonito, mas aí o narrador, né, tenta explicar o problema da mãe dele ali, mas ninguém está se interessando, todo mundo está só querendo a ficha, né? E as fichas vão ser distribuídas pela manhã, ou seja, ele tem que enfrentar uma fila de umas 8 horas para conseguir. Então ele já entra na fila ali e sabe que a fila vai crescendo e tudo mais, né? Porque ele lembra que a mãe precisa ir no hospital, e aí ele pede um cigarro para um cara que está ali na fila. E aí o narrador vai observar agora uma malandragem ali. Reparem, discutem preços, depois fico sabendo que são pegadores de fichas que suprem a necessidade daquelas pessoas que não podem encarar uma noite fria ao relento. E aí chega um ali e oferece para o narrador tipo R$ 30 para ceder o lugar, né? Já que o narrador já estava ali, né? Tu me dá o teu lugar por R$ 30. Aí o narrador pensa, pô, tá sem dinheiro. Ele pensa, pô, me dá uns 10 minutos, eu digo. E ele não responde nada, como se não tivesse falado nada. Tudo bem, eu digo, 30 pilas e o lugar é teu. Agora eu só pago 15. Puta que pariu. Tudo bem, eu digo. E aí o narrador fica, né, indignado com ele mesmo, né? Por que eu não aceitei de primeira? O digital na esquina marca 4h37 da manhã, 9 graus. Ou seja, reparem que ele observa tudo ali e ele vê que tem dois homens também deitados ali na calçada. E o narrador tinha aquele resto do bauru que ele ganhou do Binho e acaba deixando com esses dois aí. Aí ele retorna lá pro bar do Jones, porque já que ele tá com 15 pila na mão, ele pensa, pô, eu vou dar essa parte pro Darcy, pagar parte da dívida, né? E o resto eu pago quando vier o seguro-desemprego. Só que aí ele chega no Darcy, o Darcy diz, não, só um pouquinho, eu não quero 15 pila, eu quero o dinheiro todo. Tu já devia ter me pagado essa merda. Ele prossegue, agora tua dívida aumentou. Tu já me deve 70 agora, seu corno, filho da puta. Tua dívida vai aumentando cada vez mais, acho que tu tá preso comigo para sempre, seu bosta. Reparem a agressividade aqui, né, do Darcy. E o Darcy de novo vai para violência, o que ele faz é dar um soco no estômago do narrador, um soco forte, dói. Aí o narrador tá indo embora, reparem que, segundo ele, quase 6 da manhã, é longe. Aí ele vai caminhando, ele vai passando a língua no vazio do dente, aquele onde perdeu o dente, né, e vai meio que massageando ali a gengiva. E aí ele passa numa lixeira grande que está na calçada. Ouço um remexer nos sacos, um escarafunchar à procura de lixo comível e me preparo. Pelo ruído é um gato. Os cachorros são mais espalhafatosos. Movimento os dedos dentro da boca para aquecê-los. Pelo jeito será um bico dos bons. Reparem que ele fica excitado, né, com essa possibilidade
de fazer a violência ali, tá preparando o chute, a covardia, a violência. Mas aí o narrador dá uma volta na lixeira e quem é que ele vê? Ele vê um homem, um mendigo ali, todo esfarrapado, que está de joelhos e está tentando pegar, digamos assim, um saco de lixo para ver se não tem nada de bom ali dentro, né? E esse homem, ele rasga o saco e mete tudo direto na boca, ou seja, quase de novo uma recriação daquele poema O Bicho do Manuel Bandeira, ou até um pouco do que a gente viu lá no quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus, né? E reparem agora a maldade, o narrador vê que ninguém está ali por perto, tem uma serração ainda forte que ajuda, digamos, a encobrir a cena, e o que ele vai fazer? Chego mais perto dele, dou uma olhada para os lados a fim de verificar se de fato estamos sós, porém a serração é tão forte que praticamente nos isola num pequeno círculo onde ninguém pode nos ver. Quando estou a um passo dele, aplico um daqueles meus sem puxar a perna para trás. Acerto bem na ponta do queixo, sinto que é um dos melhores bicos dentro dessa nova técnica. O cara salta e cai de costas no meio-fio. O saco com a porcaria voa longe e me respinga um pouco na cara. Reparem todo o caráter metódico da descrição, da técnica do narrador, a covardia, a técnica do chute, enfim, a maldade dele mesmo, né? E aí o que ele fazia com cachorros, com gatos? Reparem que agora ele faz com seres humanos. E o pior, né? Seres humanos totalmente desprotegidos ali, né? Porque ele está fazendo uma atitude totalmente covarde. Bom, o dia está clareando, né? E o narrador, ele sente a dor ainda no lábio da porrada que ele tomou, né? Do Darcy. Agora o rosto dele está todo sujo desse lixo que respingou quando ele chutou o mendigo ali. E só que ele lembra, né? Que ele está com um remédio no bolso que ele pegou lá no binho, né? Para dar para a mãe. Quando chego à frente do meu prédio, já é manhãzinha, o nevoeiro mais fechado do que nunca. Subo. E aí, qual é a surpresa do narrador quando ele chega em casa? Tem uma galera que ele não via há muito tempo ali. Uma irmã do meu pai, que cuida de um banheiro na rodoviária, um tio gordo e de cabelo lambido, irmão da minha mãe, e um amigo do meu pai que vende raspadinha. E aí o narrador quer saber da mãe, né? Enfim, ele pergunta, mas ele pergunta assim, sem abrir muito a boca para ninguém perceber né? Que ele perdeu um dente ali, né? O tio Olavo, de cabelo engomado, que tem um emprego na prefeitura, vem até mim e diz que ela acabou de falecer. E repare então, a mãe do narrador morre aqui. Ele diz bem assim: a sua mãe acabou de falecer e seu pai foi ver se consegue o caixão. Você sabe onde tem o orelhão para eu avisar que vou chegar mais tarde no serviço? Bom, aí reparem que o narrador parece que meio que sofre até de uma mania de perseguição, porque ele nem sofre com a notícia da morte da mãe, mas ele pensa no tio. Ele pensa assim, pô, o tio tá falando do orelhão só para dizer que ele tem um emprego, né? E tudo mais, e eu não tenho esse emprego. E aí o narrador nem se lembra, né, onde é que tem o orelhão. Já decidi que não vou na imobiliária hoje, ninguém fala nada do meu dente. Então, reparem, ele tem também uma espécie de técnica assim de fugir das perguntas e tudo mais, só pensa nele mesmo, essa é a verdade. E aí ele pensa, né, pô, eu vou fazer um café para todo mundo. Mas ele não sabe fazer café. Ele lembra que até a mãe fazia um café bom, mas a mãe não quis ensinar para ele. Preciso saber a que horas ela morreu, para dizer lá na imobiliária. O dono da imobiliária vai ficar puto. Tomara que eles acreditem que é verdade que a minha mãe morreu. Bom, aí o narrador meio começa a fazer um café no instinto, assim, ele se aproxima da cafeteira, coloca a cara ali para ver se está tudo rolando bem, né? Chego mais perto ainda, quase encosto a cara na cafeteira e fico olhando aquela maravilha, o café escorrendo escuro, aí respingar no vidro. E aí ele pensa, né, que ele olha pro tio Olavo que tem emprego, ele pensa, pô, o tio Olavo deve saber fazer café, né? E já fica com aquela inveja ali. E como é que termina o conto? Certa vez ouvi ele, tio Olavo, conversando com meu pai sobre isso. Até fiz umas perguntas, mas acabei esquecendo. Da vez que saí daquela transportadora, um advogado me explicou tudo. Quando saí do açougue também, mas sempre acabo esquecendo. Eu devia ter anotado num papel quando o advogado me explicou. Tem coisas que a gente não aprende nunca. Ou seja, tudo nele no narrador parece que está ligado só aos instintos, né? Como a maldade, por exemplo, porque as coisas mais relativas ao trabalho, à vida,
a pai, mãe, entram no ouvido, saem no outro e não aprende. Então a gente fica sabendo que ele já foi demitido de uma transportadora, de um açougue, agora vai ser de uma imobiliária, ou seja, tomou tanto chute que talvez seja até uma forma de ele responder esses chutes que ele tomou, né? Enfim, na bunda, esses chutes, essas demissões, chutando também, né? Praticando violência. Mas o que, que ele conseguiu se ele não consegue aperfeiçoar essas coisas relativas a trabalho, a vida, a sentimentos? O que, que ele conseguiu aperfeiçoar? As maldades dele, ou seja, um narrador que tem um destino que é contínuo, reparem, é repetitivo, está sempre sendo demitido, que não leva a ele nunca a lugar algum. Mas uma coisa que eu quero marcar aqui com vocês é o seguinte, reparem que é um conto que não tem muito do fantástico, né? Ele beira mais aquele realismo feroz lá pelas tantas do Rubem Fonseca, lá Rubem Fonseca.